Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre o Corinthians porque muita coisa importante está acontecendo nos bastidores do clube e pode impactar diretamente o restante da temporada. Entre possíveis saídas, retorno de jogadores importantes e movimentações nos bastidores, o torcedor corintiano precisa estar atento. Começando com uma das melhores notícias recentes, Yuri Alberto está em estágio avançado de recuperação da lesão na lombar que sofreu há algumas semanas. O atacante, que estava de férias em Miami, postou imagens em suas redes sociais mostrando que, mesmo durante o recesso, manteve o foco total em sua reabilitação. Em vídeos compartilhados, ele aparece fazendo exercícios de fisioterapia na piscina, com o auxílio de um profissional particular, o que mostra o nível de comprometimento e seriedade com sua recuperação. Além disso, não deixou de curtir momentos de lazer aparecendo ao volante de uma Ferrari, evidenciando que está bem disposto e confiante. A expectativa dentro do clube é bastante positiva. Yuri já havia declarado em entrevista com Kleber Machado que espera estar de volta em julho, e essa previsão é vista com otimismo pelo departamento médico do Corinthians, ainda mais após os avanços que ele demonstrou durante o período de recuperação. A reapresentação do elenco está marcada para o fim de junho, dentre os dias 28 e 29, e nesse retorno Yuri passará por uma série de exames para avaliar a condição atual da fratura e verificar se ele já pode iniciar a transição para o campo. Caso tudo continue correndo dentro do previsto, ele pode inclusive antecipar seu retorno, o que seria um feito notável, já que o tempo estimado de recuperação para uma fratura como a dele costuma ser de 3 a 6 meses. Voltar antes de 3 meses, portanto, seria impressionante. A genética e o profissionalismo de Yuri Alberto são pontos frequentemente destacados nos bastidores. O atacante é reconhecido como um atleta que se cuida muito, tem um bom histórico de recuperação e sempre responde bem aos tratamentos. É claro que, por tudo que representa em campo e por ser uma das referências técnicas do elenco, o retorno dele é tratado quase como um reforço de peso para a sequência da temporada. Ainda que existam sondagens e interesse de clubes europeus, especialmente da Inglaterra, a direção do Corinthians entende que só abriria mão de Yuri mediante uma proposta considerada realmente irrecusável. E vale lembrar, o Timão detém apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, o que faz com que qualquer negociação precise ser muito bem avaliada, pois vender por um valor abaixo do mercado significaria prejuízo. Hoje a direção alvinegra trata o retorno de Yuri como prioridade para o segundo semestre. O elenco vem sofrendo com desfalques e a presença dele em campo pode ser crucial para a sequência do Brasileirão e Copa do Brasil. Mesmo com o assédio natural do mercado, não há até o momento nenhuma proposta concreta que possa tirar o camisa 9 do Parque São Jorge. Porém, com a abertura da janela internacional se aproximando, começa no dia 1º de julho para a Europa e no dia 2 para o Brasil. Muita coisa pode acontecer. Justamente por isso o clube também trabalha com possíveis saídas e chegadas, e outro nome que entra nesse contexto é o do meia Igor Coronado. A situação de Coronado é um pouco mais delicada. O jogador não vem sendo utilizado com frequência pelo técnico Dorival Júnior e essa ausência começou a levantar dúvidas sobre seu futuro no clube. Nos últimos jogos, mesmo com o elenco desfalcado, Coronado sequer saiu do banco de reservas. Isso acendeu um sinal de alerta, pois embora tenha tido alguns problemas físicos, o meia não conseguiu se firmar no time desde que chegou, independentemente do treinador no comando. Ele já passou por momentos em que teve oportunidade de sequência, mas não conseguiu consolidar sua posição entre os titulares. E agora, com a nova comissão técnica, o cenário parece ainda mais complicado. A escolha de Dorival por jogadores mais jovens, como Dieguinho e Kaique, em detrimento de Coronado, especialmente diante de tantos desfalques, indica que o atleta está cada vez mais distante das primeiras opções do treinador. Outro ponto importante nessa equação é o número de jogos disputados por Coronado no Campeonato Brasileiro. Como ele ainda não atingiu o limite de 7 partidas, ainda pode atuar por outro clube da Série A nesta mesma edição da competição. Isso, somado à sua baixa utilização, levanta a possibilidade de uma saída, seja por empréstimo ou transferência definitiva. O problema, no entanto, está na equação financeira. Coronado tem um custo mensal alto para o Corinthians estimado em cerca de R$ 2 milhões,
Conforme já informado por dirigentes na gestão anterior, um clube interessado teria que arcar ao menos parcialmente com esse valor, mesmo que o Corinthians aceite pagar parte do salário para viabilizar a saída. Não é fácil encontrar um destino que absorva esse tipo de compromisso financeiro no meio da temporada. Ainda assim, como é um jogador técnico com bom currículo internacional e passagens marcantes no mundo árabe, Coronado segue valorizado e não faltam interessados, especialmente de fora do Brasil. Outro nome de peso que pode movimentar a janela é Memphis Depay. O atacante holandês contratado como estrela do elenco pode estar na mira do Beşiktaş da Turquia. A imprensa turca, incluindo veículos como Kerakarta, Score e Turk Gazetesi, noticiou que o clube estaria preparando uma investida por Memphis, especialmente após a possível saída do italiano Ciro Immobile, que, segundo as mesmas fontes, deseja deixar o Beşiktaş. Memphis é um nome que agrada aos dirigentes turcos tanto pela experiência internacional, quanto pelo perfil de impacto dentro e fora de campo. Apesar da ausência de confirmação oficial, a especulação ganha força, especialmente quando um histórico recente de jogadores do nível de Memphis indo para mercados alternativos como o Turco. O que pesa nessa possível negociação, no entanto, é o alto custo de Memphis para o Corinthians. Segundo informações divulgadas por Samir Carvalho, o custo mensal do atacante seria de aproximadamente R$6 milhões com a patrocinadora, responsável por apenas 25% desse valor e não os 75% inicialmente prometidos. Isso significaria que o clube precisaria arcar com cerca de R$4 milhões por mês, o que torna a operação pesada diante do atual cenário financeiro da equipe. Além do salário elevado, Memphis também tem uma série de regalias previstas em contrato, como residência em condomínio de luxo, motorista, passagens aéreas para família, segurança particular e outros benefícios que juntos elevam ainda mais o custo de mantê-lo. Do ponto de vista esportivo, ninguém nega que Memphis foi fundamental para o título paulista, além de ter contribuído diretamente para a permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada. Sua influência técnica e também como referência para os mais jovens foi crucial. No entanto, a pergunta que começa a ecoar no Parque São Jorge é: manter Memphis vale o custo-benefício, principalmente se o clube for obrigado a reduzir despesas para equilibrar as finanças? A multa rescisória do atacante para clubes do exterior é de €10 milhões e, conforme o contrato, metade desse valor vai diretamente para o jogador, o que significa que o Corinthians só embolsaria €5 milhões caso a transferência se concretizasse. É uma quantia baixa para o que foi investido, mas também representaria um alívio importante na folha salarial. Por isso, mesmo com o desempenho positivo do holandês, o clube pode acabar optando pela negociação caso uma proposta formal e vantajosa apareça. Enquanto as possíveis saídas movimentam os bastidores, a diretoria corintiana também corre para reforçar o elenco. O técnico Dorival Júnior pediu contratações em praticamente todos os setores: um ponta, um zagueiro, um meio-campista, um goleiro reserva e especialmente um lateral direito. Essa última posição é tratada como uma das mais carentes do elenco. Mateuzinho é o titular absoluto, mas não há uma peça de reposição à altura. Léo Mana pode ser negociado caso chegue uma proposta satisfatória e, apesar de Félix Torres ter sido improvisado na posição em algumas partidas, ele é zagueiro de origem. Com isso, o clube analisa o mercado e um nome que surgiu nos últimos dias é o do brasileiro Davi Pastor, lateral direito de 25 anos, que atualmente defende o Farense de Portugal. O jogador, revelado pelo Londrina e com passagem pela Ferroviária, já atua no futebol europeu desde 2022, com experiências no Leixões e no Portimonense antes de chegar ao Farense. Além da lateral, Pastor também pode atuar como meia pela direita, o que agrada à comissão técnica por ser um atleta polivalente. O Corinthians estuda um empréstimo como forma de viabilizar o negócio, já que o jogador tem contrato com o clube português até junho de 2027. Essa possibilidade se torna ainda mais concreta após a rejeição da torcida à tentativa de negociação. Com Igor Vinícius, lateral do São Paulo, a repercussão negativa nas redes sociais levou a diretoria a recuar nas conversas e agora o foco está em nomes menos polêmicos e mais acessíveis financeiramente. A janela está prestes a abrir e a realidade do Corinthians exige criatividade. Não há verba para grandes contratações,
então será necessário encontrar atletas livres no mercado ou viabilizar empréstimos vantajosos. Ao mesmo tempo, as possíveis saídas, como a de Garro, que já teria sinalizado ao seu empresário que está disposto a ouvir ofertas da Europa, podem mudar todo o planejamento. O meia, que tem 27 anos, não é mais uma promessa e talvez não tenha mercado entre os grandes centros do futebol europeu, mas há possibilidades em ligas como a turca, a saudita ou até mesmo nos Estados Unidos. E enquanto isso, a temporada segue. As datas dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e Palmeiras já estão definidas. O primeiro confronto será na Neoquímica Arena, no dia 30 de julho às 21h30 e o jogo de volta ocorrerá no Allianz Parque no dia 7 de agosto também às 21h30. Dois confrontos que prometem parar o país, afinal trata-se de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E para garantir a segurança e melhorar a logística, o Corinthians também anunciou a implementação da biometria facial para os sócios torcedores. A partir de agora, quem quiser comprar ingressos terá que fazer o registro facial por meio do site oficial. A medida, além de obrigatória por lei, representa um avanço tecnológico importante que tende a melhorar o controle de acesso e a segurança nos estádios. A parceria com a empresa Logitech foi firmada com urgência, já que a antiga prestadora foi descontinuada pela nova gestão. O próximo jogo na Arena já contará com essa nova exigência e só poderão adquirir entradas aqueles que tiverem o cadastro facial completo por CPF. Esses são os primeiros movimentos de uma janela que promete ser agitada no Parque São Jorge. Entre possíveis chegadas, saídas e decisões estratégicas, o segundo semestre do Corinthians já começou nos bastidores e cada detalhe pode ser decisivo para o desempenho do time dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol paulista, um rumor tem ganhado força e movimentado o mercado esportivo. O dono da Havan, um dos empresários mais poderosos do Brasil, teria realizado um Pix milionário para quitar parte significativa da dívida relacionada ao estádio do Corinthians. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas ao clube e ao empresário indicam que a operação pode estar em andamento, reacendendo a esperança da torcida alvinegra e surpreendendo o cenário financeiro do futebol brasileiro. O Corinthians, tradicional clube com uma enorme base de fãs, enfrenta há anos desafios financeiros ligados à Arena, um dos estádios mais modernos do país. A gestão do estádio sempre foi um ponto delicado para o clube, que acumula dívidas e obrigações financeiras altas. Com esse possível aporte milionário, vindo de uma figura influente do mundo empresarial, muitos especulam que o clube pode ter encontrado uma tábua de salvação para equilibrar suas contas e, quem sabe, investir mais em contratações para as próximas temporadas. O empresário em questão é conhecido por seu estilo ousado e por se envolver em projetos de grande porte, principalmente com foco em expansão de marcas e investimentos diversificados. Sua aproximação com o Corinthians poderia representar uma parceria que vai além do simples pagamento de dívidas, podendo abrir portas para uma nova fase de crescimento, tanto no aspecto financeiro quanto no esportivo. Se confirmado, o PX milionário seria um movimento estratégico que mexeria diretamente com o futuro do clube no cenário nacional. Os rumores também levantam dúvidas sobre o impacto dessa possível injeção de recursos na estrutura interna do Corinthians. Seria um indicativo de que o clube terá maior autonomia para planejar contratações, infraestrutura e até mesmo renegociar dívidas antigas com fornecedores e parceiros. A torcida, por sua vez, tem demonstrado um misto de cautela e otimismo, ansiosa por uma confirmação oficial que possa trazer segurança e confiança para o próximo ciclo do time alvinegro. No meio desse burburinho, analistas financeiros do esporte apontam que o movimento pode influenciar diretamente o mercado de jogadores, sobretudo em um momento em que o Corinthians busca se reestruturar e retomar protagonismo no futebol brasileiro. Um aporte milionário, inesperado, vindo de uma figura do calibre do dono da Havan, pode transformar a dinâmica das negociações e fortalecer o clube diante dos rivais. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete agitar os corredores da diretoria corintiana.
Enquanto isso, as especulações continuam circulando entre torcedores, jornalistas e dirigentes, que tentam entender o real alcance dessa operação e o que ela pode significar para o futuro do Corinthians. A expectativa é que, em breve, surjam posicionamentos oficiais para esclarecer os detalhes dessa movimentação financeira e revelar se realmente houve esse impacto no estádio e na saúde financeira do clube. Até lá, o burburinho segue forte, alimentando uma possibilidade que pode mudar os rumos do Corinthians nos próximos anos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!